E você acha que, por conta dessa escolha de renovação, você acaba tomando decisões como ir naquele ato que o MBL chamou Sim. com o PDT? Foram esse tipo de escolhas que às vezes você acabou tomando? Eu acho que essa escolha em específico tinha a ver com um protesto na época que eu queria fazer contra a forma como as campanhas do Fora Bolsonaro estavam sendo tocadas. A gente teve mais de 50%, 57% da população naquele momento apoiava o impeachment. E, no entanto, a principal liderança, que hoje, inclusive, é provavelmente quem eu vou apoiar, né, desde o primeiro turno, que é o Lula, não fez um chamado, né? Então, assim, não fez um chamado para o povo ir para a rua. Então, houve não só da parte dele, eu tô falando dele porque ele é o principal, mas de toda essa direção da esquerda, um abandono. Por quê? Porque vamos derrubar nas eleições. Só que o problema de derrubar nas eleições é que o fascismo sair pela porta da frente abre um precedente e deixa o Brasil na eterna condição de como a gente na eterna condição de estar refém desses mesmos sujeitos na política. A gente até hoje é refém dos militares na política brasileira. Até hoje, desde os privilégios que eles têm, por quê? Porque terminou a ditadura militar, a gente não rompeu. A gente não aferiu responsabilidade, a gente não aferiu culpa por tortura, a gente não. Isso está sendo feito agora na Comissão de Memória, Verdade e Justiça, que é boicotada em muitos momentos, ainda mais pelo atual governo, nem se fale. Então, eu acho que a gente vai numas de. Assim, de não, no Brasil, né, a gente tem uma mania de conciliação, um projeto de conciliação, onde já não é possível conciliar, é preciso resolver questões, é preciso, sabe, se dar resolução, precisava ter responsabilizado, precisava ser crime um deputado, na época, o próprio Bolsonaro, chegar e falar viva Ustra, isso precisava ser crime. Assim como é crime fazer apologia ao nazismo, fazer apologia a um torturador provado, não tem isso, provado, deveria ser crime no Brasil. E, no entanto, não é, porque a lógica da política brasileira é sempre da negociação. E cada vez mais, como a economia não é a mesma da década de 90, década de 2000, enfim, cada vez mais o mundo, o espaço para você ficar em cima do muro, ele vai acabar. Os próprios petistas agora que eu conversei, têm plena noção de que mesmo se o Lula ganhar, ele vai ser um governo de tensionamento. Ele tem que ser um governo capaz de chamar o povo para a rua. Porque senão como é que vai revogar a reforma trabalhista? Como é que vai implementar? Se não tiver povo na rua. A máquina eleitoral, o xadrez político, ele continua o mesmo. Então a tendência é que a elite permaneça elegendo, ainda que eu acho que a gente vai aumentar muito, né, a nossa bancada de progressistas, de uma forma geral, democrata, né, até democrática, sei lá, vou colocar nesses termos, mas a tendência é que a gente não vai revolucionar agora o sistema político brasileiro. Mas você não acha também que é um pouco chegar até abraçar um pouco essa contradição, e eu não tenho opinião sobre isso, tá junto com essas pessoas do MBL, ir pra rua com essas pessoas é um pouco abraçar uma contradição por um bem maior? A leitura que você faz, então, é essa? Exatamente, exatamente, porque eu acho que justamente por isso, assim, a tentativa de negociar fez com que, ou seja, negociar deixa para as eleições. Essa foi a negociação, né? Então, vamos ver, vamos aferir nas urnas. O problema disso é que isso você precisa de você tira seu time de campo, esvazia outras iniciativas que não sejam protagonizadas pelos sujeitos que têm as máquinas de esquerda, né? Que tem a grande massa, etc. Que tem. Então, assim, ao fazer isso, naquele momento, ir para um protesto que estava PDT, que foi chamado pela MBL no começo, mas ele foi muito maior que a MBL, isso daí é inegável. E foi esvaziado, né, politicamente, pelas
força de esquerda, coisa que eu acho que a contradição é da esquerda daí, porque a gente fala em frente ampla, uai, a frente ampla é ampla, né? Ela é ampla. Não é o que eu gosto, não é o que eu queria. O que eu queria hoje é que a esquerda tivesse força para, com um programa de divisão de renda, de distribuição de renda, de enfrentamento da desigualdade social, de distribuição da riqueza, de taxação das grandes fortunas, né? A gente vive num país em que quem tem carro para trabalhar paga IPVA, quem tem jatinho e helicóptero não. Quem dera a gente estivesse nesse patamar. Não estamos. Por isso a frente é ampla. E aí, os mesmos setores que hoje fazem aliança com o Alckmin, coisa que eu achei que foi uma manobra eleitoralmente inteligente do Lula, apesar de ser de São Paulo e nunca posso me manifestar a favor do Alckmin em nada, né? Porque a gente viu a administração dele. Mas compreendi que ela tem um objetivo eleitoral muito claro. E o problema disso foi, se a gente estivesse lá atrás, mantidas as manifestações fora Bolsonaro, a gente tinha a maioria da população do nosso lado. Então, na minha opinião, o que falta é a esquerda brasileira ser coerente mesmo com aquilo que fala.